Olá, caríssimos investidores, estamos aqui mais uma vez nesse programa, que é aquele programa mais áudio, né? Que é aquele programa mais parecido com podcast, que é o A Hora do CRI, não, é o Café com CRI, né? Que é esse programa que sai de manhã, às 8h30, para você já ir ouvindo para o trabalho, e depois você pode ouvir de tarde, quando estiver lavando uma louça, né? Então, é aquele programa que você não precisa estar vendo para uma tela necessariamente, certo? E hoje a gente tem aqui dois convidados especiais para falar com a gente sobre ciclo imobiliário. Então a gente fala sobre securitização imobiliária, fundos imobiliários, CRI, e aí para poder entender o que dá o tom disso tudo, o que dá, vamos dizer, a base, né? É ouvir alguém falando aqui sobre ciclo imobiliário, e vem aqui a Joana e o Ricardo da Colliers, tá? E aí eles vão se apresentar mais apropriadamente, para vocês poderem assim, saber da autoridade de quem está falando, tá? Eu vou chamar aqui a nossa vinheta e aí na sequência eu já volto aqui com eles. Que imensa honra estar aqui com duas potências, tá? A Joana eu conheço há um pouco mais de tempo e o Ricardo eu estou tendo a grata satisfação de conhecer agora, né? Ricardo, eu vou pedir para a Joana se apresentar primeiro e aí depois você faz as honras também para o pessoal te conhecer, tá bom? Perfeito. Joana, Obrigada. por favor. Boa noite. Primeiro, obrigada aí pelo convite para a gente falar sobre o mercado imobiliário, que a gente adora, né? Eu sou diretora da área de Asset Management da Colliers, tá? Onde a gente cuida aí de uma carteira grande de contratos de locação para vários segmentos, tá? Então, basicamente, esse trabalho que a gente desenvolve lá na Colliers e, enfim, a gente tem bastante informação aí para dividir com vocês. Muito bem. Ricardo, por gentileza. Felipe, primeiro, obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que nós vamos ter um papo aí muito bom, o nosso mercado sempre em movimento, né? Com bastante novidade. Eu sou fundador e chairman da Colliers, e agora vou fazer 26 anos de empresa e espero poder ajudar aí, que a nossa conversa seja interessante para quem estiver nos ouvindo. Muito bem. Então já deu para sentir, né, o peso da autoridade das pessoas que estão aqui com a gente, certo? Eu vou assim, vou pedir, Ricardo, assim, para você fazer a gentileza de explicar um pouco o que é a Colliers, que pode ser que tenha algum espectador que não saiba necessariamente o tamanho do peso da empresa, tá? Então, por gentileza. Vamos lá, a Colliers é uma das maiores empresas de consultoria imobiliária no mercado corporativo no mundo. Ela é de origem, né, canadense, e tem presença nas bolsas da Nasdaq e a de Toronto. E no Brasil, aqui completamos o ano passado 25 anos, estamos indo para o 26º, e com presença em todos os setores do nosso mercado corporativo. Então, desde as áreas de intermediação até todas as consultorias, as avaliações, as vendas de ativos, as administrações prediais, áreas de assessoria de investimento, enfim, todo o ciclo imobiliário, terrenos, a Colliers foi agregando nos seus serviços, gerenciamento de obras, de projetos, enfim, estamos aqui para dar assessoria aos clientes em todo o escopo do mercado corporativo. E aí, então, você é investidor pessoa física, né? Você está investindo naquele fundo de tijolo que tem uma avaliação anual que acontece, né? Um dos prestadores de serviço é a Colliers, né? Então, assim, eles estão, vamos dizer assim, com o pulso do mercado também, tá?
Só lembrando, né, assim, a gente tem uma parceria com a Sila, que tem algumas informações, que também presta dados para vocês, certo? Então, não estamos aqui desocupando o lugar de ninguém, nem ocupando o lugar de ninguém. Cada um no seu lugar, certo? Não, pelo contrário, a Sila é parceira nossa, nós trocamos muita informação desde a fundação dela, porque uma das coisas que a gente olhava naquele momento era que o investidor e o mercado reclamavam da diferença de formatos na informação dos dados imobiliários. E no surgimento da Sila, a gente procurou que algumas coisas como regiões, classificações, etc., começassem a ter um certo padrão. Então, acho que isso é muito bom para o mercado e para aquele que está recebendo a informação, que está todo mundo falando a mesma língua, né? Perfeito. Então, a gente vai falar hoje, basicamente, desse conceito de ciclo imobiliário e, dentro desse conceito de ciclo imobiliário, as fases que ele tem, e vai trabalhar dentro de 2 setores. A Joana vai falar de um, o Ricardo vai falar de outro, a gente vai fazer um bem bolado aqui, ouvir vocês e aprender, tá? Então, eu assumo aqui a minha ignorância, tá? Eu sei alguma coisa, né? Não vou dizer que eu não sei nada, mas eu busco saber com os que sabem mais que eu. Então, Joana, Ricardo, fique à vontade para poder dar esse tom, esse conceito de ciclo imobiliário, para a gente poder iniciar a conversar com os nossos ouvintes aqui, tá? Por gentileza. Vamos lá. Bom, o mercado imobiliário ele é cíclico, né? A gente e isso não é inventado aqui pelo Brasil, quer dizer, a gente tem essa situação no mundo inteiro, né? Você tem aí os 4 principais momentos do mercado, que são recuperação, depois você entra numa fase de crescimento, depois lá na frente você vai ter uma fase de estabilização, queda, enfim, vai montando uma senoide de acordo com o momento, né? Qual que é a diferença? Eu acho que isso não vai mudar, mas a diferença, quem sabe, sejam o tempo dos ciclos, né? Muitos ciclos demoram. Historicamente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente falava que um ciclo se completava em algo como 10 anos, né? Recentemente, a gente viu os ciclos um pouco mais esticados, né? Eu sempre brinco que mercado imobiliário é como o mercado de ações, né? Você tem que entrar na baixa, vender na alta, entender em que momento você está, e aí cada mercado dentro dos principais tem o seu momento, né? Então, por exemplo, a Joana vai comentar daqui a pouquinho que a gente está no mercado de escritórios numa fase de recuperação, né? O mercado ele veio de uma crise de últimos, vou dizer aqui, 8 anos anteriores, né? Toda aquela época da questão toda do petróleo, etc. E já o mercado e foi afetado sem dúvida nenhuma, pela pandemia, né? Já o mercado logístico, que vem já numa expansão natural em razão do e-commerce, teve a pandemia como um grande impulso e vem num crescimento forte nos últimos anos, né? Então, um está em crescimento, o outro está em recuperação, e cada mercado no seu momento. Legal, Jô, comenta um pouquinho, traz um pouquinho aí dessa conceitualização e já fala aí de escritórios para a gente também, por gentileza. Tá ótimo. Bom, como o Ricardo disse, realmente o nosso mercado ele vive desses ciclos, né? Que basicamente o mercado imobiliário de escritórios ele tem um ciclo um pouco mais longo, né? Pela própria constituição do segmento, onde você tem que construir um prédio, então você tem que comprar o terreno, fazer projetos, enfim, é uma obra que demora de 2, 3 anos até a conclusão, né? Então, isso tudo soma aí para você encaixar aí dentro do melhor momento do mercado, né? O mercado de escritórios ele tem uma característica diferente do logístico, que, por exemplo,
uma laje, um escritório, ele não pode parar no meio de uma construção, né? Ele precisa continuar, porque senão você tem ali um custo muito alto para manter aquilo parado, né? Já o mercado logístico, ele tem uma facilidade um pouco maior. Você prepara o terreno, faz as fundações e pode ter aí uma paralisia ali, parar a obra no meio do caminho, enfim. E um ciclo bem mais curto, né? Que a construção de um galpão ele leva muito menos tempo do que a construção de um prédio corporativo, tá? Nesse momento, para escritórios, a gente está enxergando aí realmente esse momento de recuperação, como o Ricardo falou. Para algumas regiões, a gente já vê até um ciclo mais avançado do que o de recuperação, onde a gente tem taxas de vacância bastante baixas, onde grandes movimentações hoje já não conseguem ser feitas, né, por conta da falta de espaços no mesmo edifício. Hoje a gente tem uma vacância bastante pulverizada, né? Em algumas regiões com taxa de vacância de 5%, com uma pressão de preços já bastante elevada, né, em patamares de valores aí que a gente não acreditava até pouco tempo que poderia chegar, e a gente já enxerga isso, principalmente nas regiões prime de São Paulo, né. A grande novidade que a Colliers está trazendo agora é a criação de uma nova região, que a gente tem ali o eixo da Rebouças, né, que teve ali um desenvolvimento grande ali de lajes corporativas e de escritórios com um tamanho um pouco menor, né? A gente viu a relevância desse estoque que está surgindo e a gente resolveu separar ela da região da Faria Lima, que antes ela ficava anexa a isso, tá? Isso para a gente poder sempre entender qual é a dinâmica de cada região, né? Justamente por conta desses ciclos diferentes que a gente enxerga. Às vezes, uma região vizinha a outra está sofrendo um pouco mais, mas aí isso tende a com a ocupação, com essa absorção, isso tende a reverberar para outras regiões que estão com um estoque maior para absorção, né? Não sei se você quer mostrar os dados, para a gente mostrar os dados de fechamento do primeiro TRI, acho que seria importante, né? A gente consegue jogar alguma coisa na tela, Joana e Ricardo? Consegue, Vamos né? apresentar aqui. Enquanto vai carregando, assim, Ricardo, você quer já ir para a tela para poder falar, ou a gente pode falar um pouquinho do momento do ciclo do logístico? Você já comentou, né, um pouco dessa questão da pandemia, do e-commerce, mas você quer detalhar um pouquinho antes de a gente ir para os dados, ou já podemos ir para os dados? Não, podemos. Olha, o mercado logístico, ele apresenta um crescimento bem impressionante, né? Eu estava olhando aqui e ele dobrou de 2016 a 2023, quer dizer, em 7 anos o mercado dobrou, né? E não só ele vem com muita entrega, mas ele vem também com uma absorção muito grande. Então, o que tem acontecido? Como a Joana falou, o ciclo é mais rápido e os investidores têm colocado muita área no mercado, né? Mas a absorção vem andando junto, né? Numa situação um pouco mais, vamos dizer assim, normal, de menos entrega, a gente teria uma evolução importante do preço, né? O que tem acontecido com o valor do metro quadrado na logística é que ele não subiu mais porque a gente teve muita oferta, né? Agora, nós estamos entrando num momento que, dada um pouquinho a escassez e a dificuldade maior de captação pelo momento do Brasil de falta de crédito, se a demanda continuar, que a gente espera que isso aconteça, fatalmente o preço vai aumentar, né? No último ano, a gente estava fazendo um comparativo aqui,
enquanto a gente teve uma inflação aí de perto de 5% acumulado do IPCA, o valor médio de locação no Brasil aumentou 13%, né? Então, não é uma situação que ocorre de um dia para o outro, Felipe, mas ela vem numa tendência, né? E o outro ponto que ajudou o momento de recuperação e de melhora de preço também foi a questão do aumento das commodities, né? Porque o estoque novo que vem chegando, ele fatalmente tem que ser alugado mais caro para dar rentabilidade aí para o investidor. Agora está um pouco mais equilibrado, mas na mais próxima pandemia, a gente teve aumentos aí, principalmente de aço, enfim, concreto, cimento, muito altos, né? Então, o preço ele vem aumentando. Acho que ainda está ainda longe de onde deveria estar, né? Nós estamos hoje aí com o preço médio Brasil próximo a R$ 24. Se você olhar, a gente já deveria estar falando aí em pelo menos 30, né? Então, tem um espaço de crescimento para preço, mas, mais uma vez, isso é um processo, não é de um dia para o outro, né? E é o estoque novo, de melhor qualidade, que vai puxar o preço, né? Então, a logística ela ainda tem um volume forte. Esse trimestre que passou mesmo, a gente já... Eu mesmo me surpreendi com os dados que o mercado apresentou, porque eu achava que a gente ia ter uma absorção de espaço menor. Nós tivemos a questão da Americanas, que também influenciou no mercado de varejo, e isso deveria ter uma repercussão maior, mas mesmo assim, com todos esses pontos, né, falta de crédito, questão do varejo, o mercado teve um primeiro quarto extremamente forte, né? Uma absorção de quase 600 mil metros quadrados no Brasil, absorção net, né? Então, por enquanto, o mercado ainda com sinais de força, que vai bem, e mesmo o varejo, ele foi possivelmente o segundo setor que mais tomou área nesse quarto, só perdeu para a questão do e-commerce e da logística, né? Perfeito. Jô, se quiser colocar na tela aí para a gente poder dar o detalhe. E aí, como é um programa mais ouvido, né? A gente vai colocar uma, duas telas só para a gente ilustrar, e aí eu falo um pouco da tela para as pessoas poderem continuar ouvindo, em vez de ter que abrir o celular. Posso jogar aqui na tela, Joana? Pode. Então tá. E eu vou diminuir a nossa fotinho aqui, tá? Para poder ficar mais visível. E aí, se precisar, eu jogo para o lado de novo para a gente poder ler as últimas linhas, né? Tá bom. Então, o que é essa tela que vocês estão mostrando aqui para a gente? Vocês podem explicar, por gentileza? Tá, esse aí é um resumo do fechamento dos nossos dados, né? A gente, a cada trimestre, fecha os números de escritórios para São Paulo e Rio de Janeiro, né? E aí a gente tem a divisão aí de classificação de A mais, B, classificação B, e uma nova classificação que a gente está trazendo para o mercado também, isso é uma outra novidade, que é a classificação de prédios boutique, tá? Esses prédios boutique, eles surgiram pela necessidade de uma análise diferenciada em relação a esse produto, aos demais, por eles terem características de alto padrão, né, regiões muito bem localizadas, mas eles não têm algumas relações, algumas características que enquadrariam eles dentro do padrão A mais e A, né? Uma característica muito forte dessa classificação é o preço de metro quadrado para locação, que ele descola bastante para cima, tá? Em algumas situações, em algumas regiões. Então, muitas vezes você vê um prédio que está ali com um valor muito acima da média de classe A da região, mas por ele ter essa característica mais prime, né, ter um atendimento um pouco melhor, um padrão mais de acabamento, enfim, de ocupação um pouco mais elevado, a gente resolveu separar isso para a gente conseguir ter uma visão mais
mais certeira dessa análise, tá? E acabar como é que fala, não influenciando nas outras classificações, tá? Aqui nessa tela a gente está mostrando aí o fechamento de São Paulo, né? Para o padrão A e A+, e boutique, nas regiões CBD, que são as principais regiões de escritórios de São Paulo, é onde você tem uma maior atividade de locação, de ocupação e inclusive de novo estoque, tá? Só fazer uma pausa aqui, tá? Então, assim, a Joana está mostrando um relatório Power BI aqui, com esses dados que ela falou, tá? E aí ela vai comentar aqui um pouco dos números agora, tá? Mas podem ficar tranquilos que é isso que nós estamos mostrando, é um controle bem feito, inclusive dá para ver aqui, tá? Mas comenta um pouco mais, só para as pessoas visualizarem enquanto elas estão ouvindo, tá, Ju? Isso. Bom, para o fechamento desse primeiro TRI, assim, acho que a notícia boa é que a gente continuou com a absorção líquida positiva, tá? Um pouco mais fraca do que o trimestre anterior, mas isso já era esperado, tá? Normalmente, quando a gente tem um ano onde tem um início de novo governo e alguns eventos no ano anterior que atrasam algumas decisões, a gente vê que existe um trimestre um pouco mais fraco no primeiro ano, e aí isso vai melhorando aí ao longo do ano, tá? Ju, Normalmente... Oi. posso pedir uma gentileza de você explicar o Pode. que é essa absorção líquida? Para, às vezes, pode ser que tenha Claro. algum espectador aqui que não saiba, tá? Vamos dizer Uhum. assim, que eu sei 100%, tá? Mas eu não sei, tá? Então explica para mim aí Com o que é certeza. essa absorção líquida, por A favor. absorção líquida, ela é a diferença do que a gente tem de estoque que foi consumido e estoque que foi desocupado, né? Então, toda a movimentação, o que foi devolvido e o que foi alugado, a gente tem ali um resultado, tá? Nos anos de pandemia, onde a gente teve ali o esvaziamento dos escritórios por conta das medidas sanitárias, a gente teve alguns anos aí de absorção líquida negativa, tá? E a boa notícia é que a partir de 2022 a gente já começou a observar aí uma atividade maior de absorção dos escritórios do que de devolução de espaços, mesmo com a entrega de novo estoque, tá? Então, no início desse trimestre, nesse primeiro trimestre, a gente está aí com 4.000 metros quadrados de absorção líquida positiva, tá? Uma certa estabilidade na taxa de vacância, que, de certo modo, dentro do cenário que a gente está vivendo, é um fato positivo, e do tamanho do inventário que a gente vê, do estoque de espaços de escritórios, de uma forma geral, de uma visão geral, essa taxa já começa a tender a ter um equilíbrio entre demanda e oferta, né? Em algumas regiões, né, a gente já observa, inclusive, uma redução muito grande da taxa de vacância, né? Então, a gente tem regiões aí que estão com 4%, 5%, como Nova Faria Lima, Pinheiros, JK, até a Vila Olímpia, né? Paulista já está com 12%, que a gente já entende aí como uma taxa que favorece muito mais o proprietário do que o inquilino, e é onde a gente começa a ver uma pressão de preços para elevação, né? Então, dentro dos portfólios que a gente administra, a gente já tem visto aí uma grande força para renegociações desses contratos para elevação do aluguel, tá? As concessões que aconteceram em 2020, 2021, hoje elas já não têm mais força, né? Então, a tendência é que esse preço médio, né, da cidade de São Paulo, ele comece a aumentar, né? A região da Faria Lima, que é um caso que a gente gosta de destacar bastante, que muitos analistas duvidavam ali que a Faria Lima chegasse ali em torno de 250, 300 reais um metro quadrado para locação.
hoje a gente já está vendo que isso é uma realidade, que isso já está acontecendo, né? E aí com concessões desse contrato muito mais restritas do que a gente via anteriormente, né? Para outras regiões que você tem aí a taxa de vacância acima desses 15%, 20%, a gente ainda entende que existe aí uma tendência a concessões maiores, né? Mas a absorção ainda está acontecendo, tá? Então, eu acho que esse ano é um ano em que a gente realmente cessou ali todo aquele ambiente de pandemia, e o retorno para os escritórios já é uma realidade, né? A gente tem contato com clientes, enfim, com os portfólios que a gente tem conhecimento, e muitos clientes já estão voltando, muitas empresas já estão voltando para o presencial, dando concessões de, por exemplo, um dia de home office, 2 dias de home office, mas a grande parte das empresas já está 100% no retorno para o escritório, tá? E ao longo desse ano a gente vai enxergar aí a consolidação desse cenário, tá? A gente acredita muito que o segundo semestre vai ser um semestre forte para esse segmento, principalmente porque a gente não tem aí uma previsão de novo estoque relevante para os próximos anos, e a necessidade de expansão vai começar a ser consolidada, sair da gaveta, né? Porque quem se antecipar para alugar espaços de escritório vai conseguir uma condição comercial melhor do que quem adiar isso mais para frente, tá? Por conta de toda essa dinâmica, que é de fato o ciclo, né, do mercado imobiliário que a gente começou a conversar. Legal. Então, como a gente teve uma super oferta nos anos de 2015, 2016, muitos projetos que estavam ali no pipeline, eles foram adiados, foram cancelados, e aí agora a gente está vendo aí essa falta de pipeline aí para os próximos anos, tá? Muito bom. Uma aula, né, gente? Vamos ver agora os dados de logístico. Tem como também ver aí na tela? Que daí o Ricardo também faz os comentários. Existe essa possibilidade nessa ferramenta aí, Ju? Sim. Ricardo, você quer que eu compartilhe aqui ou você consegue daí? Melhor, né? Tá, peraí que eu já Mas vou... eu vou contando um pouquinho, o Felipe. Diferente do mercado de escritórios, a vacância, que para mim é o indicador mais importante do mercado imobiliário. Por que a vacância é mais importante? Porque ela dá o quanto está vazio sobre o todo, né? Então, a gente escuta, por exemplo, a Joana contando que 20% é a vacância numa determinada região de São Paulo, quer dizer, para cada 100 metros quadrados, 20 estão vazios, né? Já no mercado de logística, hoje, nós estamos nos aproximando de 10% de vacância, né? Para você ter uma ideia, o mercado americano, que está sempre à frente e ele tem uma questão do e-commerce muito mais evoluída que a nossa, a vacância lá está entre 3% e 4%. Né? Então, toda vez que você tem uma vacância menor que 10%, você tem uma pressão para aumento de preços e uma tendência natural de aumento de preços. E é o que a gente já começou a ver aqui, né? Mesmo não baixando ainda para um dígito, a gente já começou a perceber essa recuperação de preço, até porque nós ficamos de 16 a 20 no mercado de logística estagnados, né, em valores de locação. Né? A hora que eu puder colocar a tela, você me avisa, tá, Joana e Ricardo? Eu posso colocar aqui para dar um pouco mais de cor? Já está na tela, se quiser. Legal. Já pode... Desculpa te interromper, tá, Ricardo? Só para poder dar um pouco mais de cor na sua fala aí, tá bom? Então, como eu estava dizendo, né, a gente vê na primeira coluna aqui nós temos o resultado desse último quarto, a gente compara com o quarto anterior
e com um ano atrás. Vamos pegar a comparação com um ano atrás. Então, você consegue ver que o mercado aumentou, né, em tamanho, foram entregues aí alguma coisa como 1,5 milhão de metros quadrados, se eu não errei na conta. Isso aí. Você vê que a absorção ela continua forte. Se comparar com o ano passado, deu coincidência, deu quase o mesmo número, né? Mas a vacância diminuiu, né? A absorção líquida aumentou e o preço aumentou. Então, os quartos são fotografias que a gente vai tirando, né? Mas quando você olha o filme como um todo, você percebe que ainda é um mercado que está em crescimento, um mercado que está demandando espaço, né? E, mais uma vez, agora eu acho que com a dificuldade de crédito que a gente tem, vai fazer com que os valores aumentem, porque a tendência é que a gente tenha uma menor entrega diária, né? Então, o momento começa a ficar, você que tem os investidores aí nos ouvindo, a tendência é que o momento comece a ficar bom para os fundos de logística. Só para poder fazer um recorte aí nas pessoas que estão ouvindo, tá? Então, a gente está falando, tá? Resumidamente, né? Uma pressão de demanda, né? Está tendo uma pressão grande, lembrando aqui das minhas aulas de economia, né? Então, Continua a pressão de demanda. Exato. A pressão de demanda, então, assim, teve uma entrega relevante de espaços e mesmo assim o preço subiu. Quer dizer, né? É uma pressão muito grande de demanda com uma oferta tentando acompanhar, mas não conseguindo, né? Isso. E aí, de novo, o que acontecia? A gente imaginou que esse quarto aí, pela questão do varejo, quem sabe apresentasse números um pouco menores, mas não foi o que aconteceu. A gente viu um quarto forte ainda, né? E tudo indica que a gente vai continuar com essa tendência. Lembrando também, Felipe, que a logística ela tem uma questão, eu brinco que é um mercado um pouco mais democrático, né? Porque o mercado de escritórios ele ainda é muito grande, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, você tem Belo Horizonte, você tem Brasília, Curitiba, etc., né? Mas o mercado logístico, a questão do e-commerce é nacional, né? É lógico, São Paulo ainda concentra 60%, alguma coisa por aí, de todo o mercado, mas cada vez mais a gente vê o crescimento em outras regiões do Brasil, né? Todas elas, para não ficar mencionando uma a uma. Na sua proporcionalidade à economia, à questão populacional, mas você vê, por exemplo, eu estava olhando os números desse último quarto, aquela região do Espírito Santo apresentando locações grandes. Acho que foi o segundo estado, esse último quarto, em absorção, né? Então, o crescimento acontece no Brasil inteiro. É uma aula, né, que eu falei aqui, né, gente? É uma aula aqui para a gente poder entender aí a questão dos ciclos, momentos, é, e, e aí o Ricardo, né, trouxe essa questão aí da crise de crédito que a gente está sofrendo, né? Não adianta eu aqui tentar enganar ninguém falando que não estamos, né? E a gente vê, né, que eu até fiz uma brincadeira, viu, Ricardo, no meu Instagram, falando assim, né, a pessoa vai criar um fundo de logística, daí ela utiliza um CRI para poder ou financiar um galpão ali, ou até ele coloca um CRI de galpão ali dentro, de algum outro fundo que ele está querendo financiar. Então, assim, a gente vê hoje a maioria dos fundos, né? Não vou dizer que todos, mas eu sei que todos os tipos de fundos têm algum CRI, ou como devedor, né? Ele utilizando o CRI como financiamento, ou ele até mesmo comprando algum CRI diretamente ligado àquele setor que ele está destinado, vamos dizer assim, né? E aí você trouxe essa questão de que, mesmo com essa questão, né, de falta de crédito, né, para os varejistas especialmente, né, que gerou aí um grande ponto de interrogação no setor, né? A gente viu é, essa taxa de vacância diminuindo, né? E pouco, mas diminuindo, e também o preço subindo.
E a O quanto outra que tem coisa, essa relação direta? Conta um pouco para a gente essa dinâmica que você comentou e fala o ponto que você quer trazer, mas faz um pouco dessa ponte entre as duas coisas, o crédito e até chegar no tijolo. o crédito, um mercado com crédito, ele vai facilitar o crescimento do mercado, no sentido que é mais fácil você captar para construir novas áreas, né? Basicamente, simplificando, é isso, né? A partir do momento que você começa a ter o crédito mais escasso, a tendência é que você tenha menos oferta de áreas, né? Então, se a demanda continua pelo outro lado, as áreas que existem, né, as que estão lá disponíveis, tendem a se valorizar, né? Então, o mercado como um todo vai sofrer agora uma pressão de preço. Por quê? Porque continua a demanda e a oferta vai diminuir. O outro ponto que eu ia te falar, que também acho que muitas vezes a gente leva pouco em consideração, e aí tanto para o mercado de escritórios quanto para o mercado de logística, eu sempre comento também, Felipe, que imóvel é como carro. Imóvel evolui. As tecnologias vão entrando no imóvel, né? Então, você tem nos escritórios melhores sistemas de energia, melhores sistemas de ar-condicionado, melhores sistemas de segurança, etc. Na logística, você tem cada vez mais prédios, tem um estoque maior, então aquele mesmo metro quadrado consegue absorver muito mais posições pallet, vamos chamar assim, né? Então, o que acontece é que você tem aumentos de preço relacionados à questão de oferta e demanda, mas também à qualidade, né? Por isso que o estoque novo é aquele que sempre puxa o preço para cima, né? Porque ele vai incorporando novas tecnologias que vão fazendo que essa tecnologia tem valor, né? E vai fazendo com que isso tenha um reflexo no preço, né? Então, não é só oferta e demanda, qualidade é importante também, né? Em todos os mercados, né? É o que eu disse, gente, uma aula, né? Eu tô aqui me esbaldando, tô fazendo as perguntas aqui que eu tô imaginando que vocês vão fazer, né? Lembrando que aqui é uma live gravada, certo? Mas vocês podem deixar aqui suas perguntas. E aí, né, Ricardo e João, a gente pode deixar os contatos de vocês Ah, também, né? Que com o maior vocês acharem prazer. adequado aí para responder para as pessoas. É, eu gostaria vamos assim, caminhar para a conclusão. A Joana falou um pouquinho, né? Você já também falou um pouco, Ricardo, do que vocês. Lógico, tá, gente? Eu não tô achando que ninguém aqui é mãe de Iná, tá? Ninguém vai aqui prever, acertar na vírgula o que vai acontecer semestre que vem, trimestre que vem, nada disso. Mas o que vou, assim, a experiência, né? A experiência conta muito, né? Então, um monte de inteligência artificial, né? Ela é tudo baseada em experiência pregressa. Então, ela não consegue fazer nenhum tipo de predição porque a experiência dá muito mais, né? Do que isso. Então, conta um pouquinho do que vocês estão vendo aí de hoje, né? O que vocês estão vendo acontecendo hoje, o que vocês têm aí uma expectativa do que aconteça, e eu não estou exigindo aqui nenhum acerto na vírgula, tá? É uma expectativa, por gentileza. Quer começar, Joana? Posso falar. Bom, com relação à ocupação dos escritórios, né, como eu falei ali no início, a gente espera ali uma consolidação desse retorno aos escritórios, né, e com o andar aí da economia, enfim, o aumento das empresas e a tomada maior de espaços, né, até o final do ano. Se a gente for verificar a somatória de absorção líquida de 2022, né, que foi um ano de saída ali daquela crise maior de pandemia, a gente já teve ali quase 50% da média histórica de absorção de escritórios em São Paulo, tá? Então, isso é um dado bastante positivo, né? E a gente espera que esse dado se repita para mais, né? Então, a gente acha que ainda vai ter aí um alcance maior aí nessa absorção, tá? Com relação a investimentos, eu acho que é um momento muito propício para começar a olhar
começar a montar a pipeline para poder comprar ativos e se preparar aí para os anos mais aquecidos desse mercado, até mesmo por conta da falta de estoque, enfim, e de um momento ainda de incerteza que faz com que a gente consiga viabilizar transações mais proveitosas, tá? Então, essa para o mercado de escritórios, acho que é a nossa visão aqui da Colliers. Vou falar alguma coisa aqui também, tá? Fazer a tradução, tá? Então aqui, né, a gente tem tanto institucionais que assistem o programa, tá? Mas também tem pessoas físicas. Veja, vamos traduzir aqui o que a Joana falou, tá? Venda ao som dos violinos e compre ao som dos canhões, Com certo? certeza, isso Então, mesmo. assim, é um indicativo, né, de que, pô, tá melhorando, pode ser que... E lembrando, tá, gente, aí o Ricardo já falou no começo da live, são 10 anos o ciclo imobiliário, e ele falou que recentemente viu uma extensão desses ciclos para mais tempo. Então, se você está achando que você vai comprar num ciclo de baixa e vender no ciclo de alta, estamos falando de 10 anos. Olha aí, olha como ficou simples a conta, né, Ricardo? Me auxilia aí, por favor. Não, mercado imobiliário, assim, eu faço algumas comparações com de ações, eu não entendo nada de ações, mas o é uma questão de longo prazo. Não deve entrar no mercado para ter um ganho violento no mês que vem e eventualmente estar na posição de saída, né? O que a gente está vendo, acho que a gente já falou muito sobre o reflexo de preço, o que está acontecendo, recuperação, mercado de logística em expansão. Se a gente for entrar agora na parte transacional de compra e venda dos grandes investidores, a gente está vendo um momento de descasamento. Por quê? Tem muito comprador apostando que a crise de crédito vai continuar mais e ainda não é o melhor momento para comprar. Então, muitos apostam que o melhor momento para comprar vai ser no segundo semestre, onde alguns pode ser que estejam na situação de precisar vender, né? Então, para te dar uma ideia de números, né, tem um dado que a gente usa muito, que é o famoso cap rate, né, que é quanto que aquele imóvel rende em relação ao valor dele. Nós estávamos andando aqui até agora, e recentemente a gente tinha um cap rate, ou está perto hoje de um cap rate, de alguma coisa como 8,5% ao ano, né? Agora, o mercado está um pouquinho parado nessa questão transacional, porque o investidor, apostando que a coisa vai ficar um pouco mais difícil em relação a crédito, está querendo comprar 10. Então, nós temos tido poucas transações ou uma diminuição de transações referente ao que a gente vinha até agora, porque é um momento de acomodação no mercado, né? Então, nós aqui como cidadão, né, a gente torce para que essa questão do crédito comece a voltar numa normalidade, porque o crédito alto, juros altos durante muito tempo é muito ruim para a economia, né? Mas a gente está torcendo para que isso, enfim, comece a cair na hora certa e tenha um ciclo ou uma linha de queda constante, né? Aí vamos entrar naquele monte de discussão se o governo está gastando mais, está gastando menos, não sei o quê. Não é o ponto. O ponto é que a fotografia do mercado é essa hoje. Você tem imóveis que estão à venda, mas, de maneira geral, o investidor está querendo comprar por um preço menor, o que reflete no que a gente chama de um cap rate um pouco maior, hoje é 2 dígitos. Perfeito, gente. Olha aí, uma aula, né? Uma aula mesmo, tá? Eu tenho só que agradecer a Joana e o Ricardo por terem se disponibilizado. Estamos aqui gravando numa segunda-feira de noite, certo? Podiam estar fazendo outras coisas aí. E estamos aqui quase 9 da noite, tá? Então, assim, agradecer a possibilidade de vocês aqui terem tido essa disposição de falar um pouco do mercado. Então eu vou abrir aqui espaço para a Joana falar umas últimas palavras e vou deixar o Ricardo para poder concluir aqui para a gente as palavras finais do programa.
Primeiro agradecer de novo o espaço, né? E deixar as portas abertas realmente para quem precisar consultar esses dados, olhar de uma forma mais detalhada certas regiões. A gente está à disposição, aqui a Colliers tem as portas abertas. E a gente gosta de falar de mercado imobiliário, então não tem hora, não tem local, né? Então, estamos aqui à disposição. Muito bom. Ricardo, por gentileza, faça as palavras finais. Não, primeiro que é muito gostoso participar aqui do seu programa, nesse ambiente descontraído aqui de bate-papo, então, para nós, uma satisfação e estamos à disposição quando você entender que vale a pena falar com a gente novamente. E vamos lá, eu acho que o mercado, mais uma vez, é cíclico, a gente é longo prazo, tem que ter calma, saber em que momento a gente está, sempre vai ter oportunidade, e importante é isso, tentar entender ele, e uma das formas é vendo o seu programa, então está tudo certo. Isso aí, gente. Agradecer imensamente a presença de vocês espectadores que estão aqui fazendo essa audiência para a gente. E aí a gente se vê aqui na próxima semana, no próximo programa do Café com CRI. Um obrigado e até a próxima. Obrigado. E aí,